A graça de Deus está conosco, está sobre nós. Por isso, nós estamos chegando hoje aqui, 17º dia da Quaresma de São Miguel, né, Padre? Mais uma sexta-feira, mais né? uma Mais sexta-feira. um dia penitencial que a gente tem aí como oportunidade para agradar a Deus pela nossa prática penitencial, né? Isso. Aqueles que têm a oportunidade de buscar a confissão, né? Hoje é um dia excelente para isso, em memória da paixão e morte do nosso Senhor. E primeira sexta-feira do mês. Primeira sexta, Olha do lá, coração de Jesus. tem. Então hoje o dia é mais que especial. É sexta-feira, é dia de jejum, de penitência e é a primeira sexta-feira do mês onde nós sempre fazemos memória, né? Do coração de Jesus, esse coração de Jesus que acolhe sempre a cada um de nós. Então, que bom que nós estamos juntos. Hoje nós vamos aí caminhar agora para a terapia para combater essa doença espiritual que é a avareza. E nós vamos iniciando então a nossa oração em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos aí, gente, combatendo o pecado para alcançar a vitória de Deus na nossa vida, rezando a cada dia, pedindo cura, libertação dos vícios, compulsão, maus sentimentos, maus pensamentos, dessas doenças todas que a gente tá vendo aí. E o Padre hoje então vai começar falando já pra gente da terapia, né, Padre? É um próximo passo, né? A gente sempre diz, o primeiro passo é conhecer. Agora, o que fazer de maneira mais prática, né, para realmente arrancar de nós essa tendência. A gente não vai se livrar dela completamente, porque a natureza humana está marcada pela avareza, como por qualquer outro pecado. Mas a gente vai controlá-la, a gente vai permitir com que ela não nos atrapalhe, né, na nossa caminhada. Ela vai perdendo força. Exato. Então a gente vai crescendo diante daquela má tendência. Então hoje, porque alguns dias atrás, a gente lembrou que uma pessoa ela é levada a ser avarenta por 3 razões. Ou por desejar o prazer, aí na comida, no sexo, né, você paga por isso. Ou por vaidade, você gosta de se mostrar, de ostentar. Ou, talvez a razão mais grave, a falta de fé. Então, se a falta de fé é uma razão tão grave que leva uma pessoa a ser avarenta, porque ela desconfia da providência de Deus, né, porque ela coloca a sua confiança mais nas coisas ou no dinheiro do que no próprio Deus. Então, claro que é óbvio, o contrário disso é a cura. É você ter fé firme e sólida em Deus. É você exercitar realmente a sua confiança na divina providência. Lembrar, principalmente o Sermão da Montanha, né, fica até como orientação, como dica, que você faça uma leitura espiritual do capítulo 6 de São Mateus. Lá onde Jesus, no capítulo 5, ele fala das bem-aventuranças, né? E ali ele cita os pobres, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E mais adiante ele vai dizer, não se preocupem com o que comer, com o que vestir, olha os pássaros do céu, os lírios do campo, né? Deus veste os lírios, alimenta os pássaros, nada lhes falta. Então vocês, se tiverem que se preocupar com alguma coisa, que seja com o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão dadas em acréscimo. Então não é que Deus vai nos desamparar, vai nos tirar tudo, não. Busquemos o reino de Deus e as coisas virão, né? Ele não nos desampara. Então, fé sólida em Deus é o primeiro exercício que a gente pode fazer como terapia para a cura, né, desta doença da avareza. Não só isso, claro que isso é um primeiro passo, quiçá o mais importante, mas o desapegar-se, né? Isso é necessário. Antes disso, antes de desapegar-se, como diz o nosso tema hoje, concentrar-se com o que você já possui. Tem um ditado bastante antigo que diz isso, né? Quem deseja o que tem, já tem tudo o que deseja. Então, em vez de você ficar pensando naquilo que você não tem, que seria feliz se tivesse tal casa, tal carro, tal celular. Não deseje o que você não tem. Isso é até uma falta de gratidão, né? Seja grato pelo que você já tem. Isso também é um exercício contra a avareza. Então, se eu desejo o que eu tenho, se eu sou grato por aquilo que eu já tenho tudo o que desejo. Então, aí eu vou diminuindo a força da avareza na minha vida. Então, a segunda coisa prática que a gente pode fazer
como terapia da avareza é concentrar-se naquilo que eu já tenho. Ser agradecido a Deus pelo que... Ah, mas não é muito. Isso não interessa. Nesse momento da cura, nesse momento terapêutico, né, que a gente está experimentando, Senhor, obrigado por isso que eu tenho. Não estou quantificando aqui, não é hora para isso. Obrigado pelo que eu tenho. Pelo dia de hoje, pela minha vida, pela minha saúde, pelas minhas coisas, pela minha família. Obrigado. Então, desejar o que eu tenho já é ter tudo o que se deseja. Então, a segunda coisa é concentrar-se, né? Não fica se perdendo nas coisas, no que você não tem, na ingratidão. Não, concentre-se no que você já tem. E aí, o terceiro passo é o desapego. A gente tem falado isso desde o primeiro dia, quando a gente propôs a penitência, porque São João Clímaco diz isso, né? Que para identificar um coração avarento, você precisa sentir perceber o que a pessoa sente quando ela dá alguma coisa. Então, se ela dá alguma coisa, mas dá com tristeza, né? Daquilo parece que está arrancando um pedaço dela, então ali existe um coração avarento. Deus ama quem dá com alegria, né? Existe mais alegria em dar do que em receber. Então aqui é a palavra de Deus iluminando a nossa consciência para saber, sou avarento ou não sou. Se eu tenho muita alegria quando recebo e tristeza quando eu dou, então é indício fortíssimo de um coração já enraizadamente avarento. Então, terceira coisa, não possuir. Desapego. Então, você se contenta com o que você já tem e você não deseja coisas a mais. Né? A pleonexia, né? Que é o excesso, é o acúmulo. Então é a terceira coisa. O desapego radical, esse é só para quem Deus concede mesmo como dom, porque Santo Antão, né, fez essa experiência. Ele já estava meditando muito sobre isso que nós falávamos de Mateus 6, né, que Deus veste os lírios do campo, alimenta os pássaros do céu, e fazendo essa meditação ele entrou numa igreja. E o sermão que o padre fazia naquele dia era sobre o jovem rico. E aí Jesus disse para ele, se você quiser ser perfeito, vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres, depois me segue e você terá um tesouro no céu. E aquilo mexeu com Antão de tal forma que veio para complementar a meditação que ele já vinha fazendo. E ele então fez uma opção pela pobreza radical. Então ele desapegou-se de tudo que era seu e foi viver como monge, né, como eremita. Então esse tipo de desapego radical, a gente pode dizer que só é conseguido por graça de Deus. É dom que Deus concede. Assim como a gente entende o celibato para os consagrados. Não é por força nossa, é dom de Deus. E se a gente não reza e pede, não é todo mundo que consegue viver essa vida. Tanto é que no tempo de seminário a gente ouvia falar muito isso, né? Que a gente encontra pessoas que têm vocação para o sacerdócio, mas não têm vocação para o celibato. Porque de alguma forma são duas coisas distintas. Mas o celibato é dom. Do mesmo modo, o desapego total e radical é dom de Deus. Então, muitos santos viveram. São Francisco de Assis, né? A gente poderia citar uma pletora de exemplos aqui. Mas, só para dizer, o desapego, ainda que não seja total, ele é remédio contra a avareza. E aí, no doar, eu preciso fazer o exame de consciência. O que eu estou sentindo agora? É alegria porque eu vejo o outro radiante porque recebeu alguma coisa que estava precisando, porque eu fui instrumento da misericórdia, da providência de Deus para aquela pessoa. Então, se eu percebo isso, eu me sinto feliz também. Então, pronto. O seu coração já está se libertando da avareza. Agora, seja também muito sincero. Olha, eu fiz o gesto, eu doei, mas aquilo parece que me arrancou um pedaço. Não desista do gesto de doar. Vá se exercitando até que você também sinta a alegria em dar, né? Tanto quanto o outro sentiu em receber. Então, são os três passos, né, da nossa terapia contra a avareza. Fé, já que a falta de fé é causa da avareza, então você precisa ter fé, confiança em Deus. Concentre-se no que você já tem, né? Seja mais grato pelo que você já tem, já possui, já conseguiu, já conquistou e desapegue-se. Né? Não deseje mais além, o acúmulo, o excesso. Né? Aprenda mesmo com Jesus que nos ensinou a dizer o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso para daqui 10 anos, né? Não, o pão nosso de cada dia, sem acúmulo, confiando em Deus. Então são três coisas que estão interligadas e são a prática, né, para a terapia da avareza.
O senhor acha que a gente poderia dizer que essas 3 práticas são como degraus? Sim. Como degraus. Sim. Porque quando o senhor falava, eu ficava pensando assim, mas e se eu estou entendendo tudo isso, estou percebendo a terapia, que é o desprendimento, que é o desapego, mas eu estou sentindo tristeza, eu estou olhando ali, mas tá difícil para mim. Não estou sentindo alegria. Então, então se eu não estou sentindo alegria, se está me dando tristeza, então acho que é para eu não doar. Acho que ou sei lá, não estou pronto, ainda não é o momento, porque isso é tentação, né, padre? Justamente. E a gente entende como degrau justamente por causa disso. Talvez a pessoa já quer ir para o exercício do desapego sem antes ter feito uma oração de libertação, pedindo a Deus mesmo a graça de se desapegar. Sim. Então, quer dizer, faltou a fé, a confiança no começo, faltou o contentamento com aquilo que eu já tenho. Então, eu já fui direto lá para o 3º passo para querer me desapegar. Não, calma, é um processo, né? E repito, né, aquilo que a Sandra acabou de dizer também, não é porque você não sentiu alegria naquele gesto que você tem que desistir dele. Não desista, volte um pouquinho, faça um exercício de fé, faça um exercício de contentamento para então sentir a alegria do desapego. Então não tem importância se começou a mexer, né? Às vezes já começou a mexer lá nas suas coisas, fez um montinho. Esse aqui pode ir sem problema, mas esse aqui, ai meu Deus, né? Será? Acho que eu vou deixar para a próxima quaresma. Esse aqui, não, né? Seja aí mesmo corajoso, né? E vá separando, né, essas coisas, porque nós não estamos jogando fora, padre. Exato. Não é? Se não tá, bom, se demorar muito tem coisa que não vai servir para nada, por isso que é bom depois de ter esse exercício, porque como eu comentei dias atrás, às vezes chega as coisas lá no brechó, dessa forma a pessoa guardou tanto, que a hora que chega, realmente precisa ir, infelizmente precisa ir para o lixo, porque não tem como servir para nada, né? Então, vai praticando isso, né, dessa forma, vai trabalhando tudo isso, e mesmo se tiver com tristeza, segue em frente, né? Não desiste, sim, exato. Porque vai vir a alegria, né? Vai. A gente acredita nisso, né? Que é fruto de um exercício, fruto de um processo, não é uma coisa pontual. Então, a gente precisa mesmo se habituar. Do mesmo jeito que o pecado foi um hábito que se instalou, exatamente, a virtude também é um hábito que se corrige. E assim, claro que eu não vou ter condição de contar para você, né? Aquilo que você doou lá no brechó, por exemplo, e o que foi na vida da outra pessoa, porque isso só Deus vai saber, né? Sim. Só Deus vai saber, mas eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo. Aquilo que está sobrando, que está em bom estado de conservação, tá bom? Porque doar coisa estragada também é sinal de avareza, né? Porque você está tão apegado com o que é bom, com o que você tem, que você só sabe se desfazer do que já não serve mais. Então eu tenho certeza absoluta que aquilo que você tem aí em bom estado de conservação, que está a mais, que está em excesso, que você não precisa mais. E nem para desocupar, para depois ocupar o lugar do novo, né? Porque isso também é uma grande tentação. Isso vai ser canal da providência na vida da pessoa. E mesmo que você não saiba, não veja, já tenha esse sentimento no coração, porque vai ser aquilo que a pessoa precisa. E pode até ser uma delicadeza de Deus se Ele te conceder ver a alegria do outro que foi beneficiado por esse teu gesto. Às vezes Deus concede essas graças, né? A pessoa é tão avarenta, mas ela está decidida a não ser mais, que ela já vai logo para o gesto da doação. Mesmo que aquilo custe, Deus permite que aquela pessoa sinta o quanto aquele gesto fez bem para uma família, sei lá. Então, acho que a delicadeza de Deus, quando Ele percebe isso em você, né, quer dizer, uma justa decisão. Senhor, eu percebi que eu sou avarento, mas não quero ser mais. Vai me custar, mas eu estou dando isso embora. Então, Deus vai te permitir ver que aquele gesto sacrificado que você fez beneficiou e muito alguém. Você foi instrumento da providência de Deus na vida de uma pessoa. Então, aquele gesto de Deus, de deixar perceber a alegria do outro, vai te renovar, né? Vai te renovar o propósito ainda mais, fortalecer o propósito de não ser mais avarento nunca mais. Que coisa bonita, tá vendo? E Deus sabe todas as coisas, né? Ele vai trazer essa alegria para o nosso coração e eu acredito que para alguns
de nós, né, ele vai dar esse sinal visível, né? Da pessoa realmente falar, nossa, eu doei aquilo. O quanto foi importante para a vida daquela outra pessoa. Muito bom, tudo isso é graça de Deus na nossa vida, né? É fruto dessa caminhada que nós estamos fazendo. Feche um pouquinho os seus olhos. Seja sincero agora com Deus. Né? Sincero é sem cera. Então fala para Ele. Fala para Ele que talvez essas coisas que você já separou, ou enquanto nós estamos rezando esses dias, você foi pensando, né, em separar para fazer essa doação. Fala para Ele qual é o seu sentimento. Se é ainda um sentimento de tristeza, se ainda aquilo está grudado ainda, né, em você, fala, Senhor, olha, é assim que eu estou me sentindo, mas eu tomo a decisão de me desprender dessas coisas. Senhor, mesmo com tristeza ainda, mesmo que esse primeiro passo ainda seja com tristeza, eu quero continuar dando passos nesse desprendimento. Senhor, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu não confiei na Tua providência. Todas as vezes que eu reti, que eu segurei para mim as coisas de medo de faltar, de medo de eu não ter o necessário e eu não ajudei o outro que estava necessitando daquela ajuda. Senhor, perdoa a cada um de nós por todas as vezes que nós vivemos essa avareza, seja em que nível for, Senhor. E dai-nos a graça também de chegar diante do sacerdote e com toda a sinceridade do nosso coração nos acusar, apresentar essa nossa doença e ao recebermos a absolvição, a bênção, naquele momento sentirmos alegria. Senhor, se em todo esse processo de desapego eu não senti alegria, Senhor, que na hora que eu confessar esse meu pecado, a alegria possa transbordar e inundar o meu coração. Senhor Jesus, faz pela intercessão do Teu Santo Arcanjo Miguel que o nosso coração seja generoso, que o nosso coração seja pródigo na esmola, na caridade, na doação de si, que o nosso coração tenha essa coragem de viver a virtude do desapego. Se não nos foi concedido por uma graça especial o desapego radical, total, dos nossos bens, faz pelo menos com que o nosso coração vá se desapegando aos poucos daquilo que está, de alguma forma, ocupando o Teu lugar na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, pela intercessão de Miguel, a combater contra essa tendência, contra essa avareza, essa mesquinhez que se instala na nossa vida e que prejudica tanto a nossa alma, as nossas relações. Há tanto para uns e tão pouco para outros, tudo isso fruto da ganância humana, da avareza, que nós possamos ir de fé em fé, de ação em ação, corrigindo, um degrau por vez, que nós consigamos realmente alcançar a vitória de Deus em nossa vida, combatendo dia a dia esses pecados e tendências do nosso coração. Amém. Amém. Com confiança, rezemos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. E pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos agora a sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor,
tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, Tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, Tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, Rogai por nós. São Miguel, Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, Rogai por nós. São Miguel perfeito adorador do Verbo divino, Rogai por nós. São Miguel coroado de honra e de glória, Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade, Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso, Rogai por nós. São Miguel guia e consolador do povo israelita, Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos, Rogai por nós. São Miguel baluarte da verdadeira fé, Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo, Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, Rogai por nós. São Miguel mensageiro da sentença eterna, Rogai por nós. São Miguel consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe, Rogai por nós. São Miguel nosso advogado, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo. Para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos por intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente por aqueles bens eternos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Nesse tempo de combate, vamos também pedir a intercessão da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, rezando. Augusta Rainha do Céu, Altíssima Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas, para que sob vossas ordens e por vosso poder persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam sua audácia e os precipitem no abismo. Quem como Deus? São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Amém. Ó Mãe de Deus, enviai vossos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Amanhã é sábado, dedicado a Nossa Senhora, né? Vamos aí concluir essa terceira semana, que foi tão intensa, né, Padre? Nossa, quanta coisa, né? Engraçado que a gente sempre no final de cada semana a gente acha que ela foi muito intensa e não sabe o que vem ainda, né? Quando a gente terminou a gula foi intensa, quando a gente terminou a luxúria foi intensa também, agora a avareza. Bom, vai continuar assim, porque combate é intenso, Exato, né, Padre? exato. A gente só vai sentir a leveza total lá naquele dia 29 de setembro, Sim. dia dos arcanjos, na Santa Missa, onde a gente vai trazer aí, né, os nossos pedidos, as nossas intenções, vamos celebrar, onde a gente já tiver confessado, vamos chegar aqui com a alma já lavada, limpa, né, para experimentar a plenitude, né? A gente vai assim, recebendo uns golinhos, mas lá naquele dia, por tudo aquilo, por toda essa caminhada, né, que nós vamos vivendo,
por todo esse esforço mesmo, né? Que Deus vai vendo de nós, naquele dia a gente vai transbordar de alegria, né? Aí sim a gente vai sentir os efeitos, né, dessa caminhada. Tá bom? Então amanhã mais um dia e concluindo então essa semana, tema de amanhã, magnificência. Nossa, o que será que significa isso? Acho que as palavras difíceis só para as doenças, não. Para cura também. Magnificência e também a esmola. Com esses dois temas a gente conclui então essa terceira semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo. Ainda dá tempo, tá bom? Faz essa limpeza aí, então aproveita o final de semana, fala, esse final de semana eu vou pôr tudo abaixo, né? Já aproveita e faz uma limpeza no guarda-roupa, já faz aquela faxina e já vai começar a semana com tudo organizado, tá bom? Então aí separa tudo isso, né? Padre, o senhor tá com a sua festa lá, né? A gente esqueceu de falar, né? Nós estamos lá com a novena. A festa, inclusive, começou ontem, né? Hoje é dia 2, nossa festa social começou ontem, dia 1º, e a gente segue agora até dia 11, né? Com a programação religiosa e social. Tem os peregrinos, agora no fim de semana, provavelmente muita gente já começa a caminhar em direção ao santuário. Então, inclusive, eu aproveito para pedir a sua oração pelos romeiros, né? Pelos condutores, os motoristas que tenham prudência no trânsito, né? Que saibam perceber aí o movimento de fé dessa gente simples que vai pagar promessas, que vai pedir graças. Então, que todos façam a romaria tranquila, tanto agora no fim de semana, quando vai muita gente para o santuário, quanto naqueles dias ali do feriado, dia 7, dia 8, que é realmente o dia da padroeira. Então, que nós sejamos guardados sob o manto e a proteção de São Miguel e de Nossa Senhora, né? São Miguel não usa manto, mas sob o manto de Nossa Senhora e sob as asas de São Miguel. Que os romeiros possam chegar sãos e salvos aos seus destinos, na ida para o santuário, no retorno para casa, né? Que sintam a proteção e a graça de Deus lhes acompanhando em toda a caminhada. Então aproveite, se quiser conhecer o Padre Sebastião pessoalmente, vai lá, né, no santuário, se apresenta para ele, fala, Padre, estou fazendo a Quaresma aí com o senhor. Vai ser uma alegria, desde já sejam bem-vindos. Isso, tá bom? Então assim nós vamos aí caminhando, pedindo sempre, insistentemente, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, de Santa Margarida Maria Alacoque, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, de forma diferente, nós vamos dizer, Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.